prontinho. Pronto. Muito bem. Então é agora. Boa noite de novo, oficialmente, para ficar registrado aí. E aí a gente estava estudando, até a aula passada, todos os filhos do reino animal. São 9 filhos. Eu pedi para você decorar os 9 na ordem certa. Eu sei que é difícil, mas fica mais fácil para você, né, para facilitar sua decoreba de todo aquele resto, de como que são os sistemas digestório, respiratório, excretor, nervoso e tudo mais. Mas agora eu vou ter que me apegar um pouquinho mais no último filo, que é o nosso, justamente por isso que ele é mais importante. Nosso filo chama acordado. Por que o nosso filo chama acordado? Porque nós temos, pelo menos um dia na vida, a gente tem que ter tido uma estrutura chamada notocorda. O que é a notocorda? É um bastão feito de cartilagem que fica aqui nas costas do animal para mantê-lo ereto, para ele não se dobrar. Aí você me pergunta, é a coluna vertebral? Não, não é. A coluna vertebral é feita de ossinhos, vértebras, anéisinhos, sabe? Vértebra, anéisinhos. Um monte de anéisinhos, um em cima do outro, forma a coluna vertebral. Isso é coluna vertebral. Nós temos coluna vertebral. Por isso somos vertebrados. Agora, tem alguns parentes nossos que nunca vão ter coluna vertebral. Mas eles tiveram, ou sempre terão na vida, essa coisa chamada notocorda. Confundiu tudo, né? Vou repetir. Por que eu sou um cordado? Porque eu tenho notocorda. Hoje, eu, você, nós aqui, temos notocorda? Não. Mas nós já tivemos. Quando éramos embriões. Só que no nosso caso, antes de nascer, essa notocorda se desmancha, dissolve mesmo. E no lugar dela aparece a coluna vertebral. Por isso que nós somos vertebrados. Você entendeu? O que me interessa são os cordados vertebrados. Os outros são animais que a gente nunca nem vê por aí. São bem simples. Mas não é só isso. Claro que as coisas nunca são tão simples. Além de ter notocorda, pelo menos um dia na vida, teve que ter fendas branquiais na faringe. Fendas branquiais. Você tem fendas branquiais? Eu não tenho. Você também não tem. Mas nós já tivemos. Quando éramos embriões. Se você pegar um livro aí, uma figurinha de um embrião, no início do desenvolvimento, você vai ver que tem fendas aqui. Só que no nosso caso, antes de nascer, elas vão se fechar. Porque aí eu vou ter um pulmão. Mas se eu fosse um peixe, ficariam abertas. Porque o peixe respira por brânquia. E ele tem coluna vertebral. Ele é um cordado vertebrado também. Olha que coisa. Enfim. E além disso, a isso nós temos até hoje, é o cordão nervoso dorsal, que é a região das costas. É o dorso. Então, pelo menos um dia na vida, para ser cordado, tem que ter essas 3 coisas. O que me interessa é, dentro desse filo cordado, um subfilo chamado vertebrado. Por quê que chama vertebrado? Porque ele substituiu a notocorda pela coluna vertebral. Quem são os vertebrados? Para resumir para você. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Que estava naquele outro quadrinho lá, da aula passada. Lembra? Só que aí a divisão é uma confusão. Porque os biólogos são loucos, sabe? São meio psico. Então, eles ficam dividindo em caixinhas, subcaixinhas, caixinhas e subcaixinhas. E dão nome para tudo, sabe? Então, aqui tem o reino animal, metazoa.
dividido em filos, e os filos podem ser subdivididos em subfilos. E continua essa divisão. Olha como é que vai ficar. Os filos são divididos em classes. Só que essas duas classes são de peixes. Por acaso você já ouviu falar, né, que tem peixe cartilaginoso e peixe ósseo? Espero que sim. Agora, tem uma outra turminha aí dentro, que são os tetrápodes, que são os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, qual a diferença basicona entre peixes e tetrápodes? Tetrápode já está falando aqui. Você saberia me dizer o que significa esta palavra? Fala para mim, conversa comigo, me faz companhia. O que é tetrápode? Sabe traduzir? O que é tetra? 4. Podes são patas. Então, esses aqui são animais que têm 4 patas. Isso foi muito bom para eles viverem no ambiente terrestre. Peixe não tem pata, tem nadadeira. Por isso que ele está separado ali, tá? Então, tecnicamente, a gente tem que comparar todos esses grupos. Então, eu vou fazer uma comparação bem rapidinha aqui. Quer dizer, tem bastante coisa, mas é bem rapidinho. Então, por exemplo, vamos comparar peixes ósseos com peixes cartilaginosos. Daqui a pouco a gente compara anfíbio com réptil. E daqui a pouco a gente compara ave com mamífero. Então, vamos lá. Peixes cartilaginosos e ósseos. A diferença óbvia é que peixe cartilaginoso tem esqueleto cartilaginoso, molinho. E o peixe ósseo tem esqueleto ósseo, que é durinho. Mas tem outras diferenças. Um monte. Olha lá. Além do esqueleto ser cartilaginoso aqui e ósseo aqui, tem outras diferenças. O exemplo mais famoso de peixe cartilaginoso é tubarão. Tá desenhadinho aí. O outro é o peixe ósseo. Olhando para ele aqui, ó, você já consegue ver uma série de diferenças. Por exemplo, olha o formato da cauda. Tá vendo que aqui tem uma ponta diferente da outra e aqui as duas pontas são iguais? Nós vamos chamar essa cauda de heterocerca e essa de homocerca. Por quê? Porque hétero é diferente, homo é igual. Beleza? Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? São as fendas branquiais, que no peixe fica, né? Porque vai servir para respiração. Você tá vendo elas aqui? Você tá vendo aqui? Não, não tá. Por que você não tá? Porque aqui tem uma tampinha. Quem compra peixe, não sei se vocês já foram comprar peixe na feira, sei lá, para ver se o peixe tá fresquinho, não sei se você faz isso. Você abre essa tampinha para ver se as brânquias, se as guelras aqui estão bem vermelhinha, bem vivo, vermelho vivo. É sinal que o peixe está fresquinho. Se aqui tiver um vermelho escuro, é porque esse peixe já está velho. Por quê? Porque aqui passa muito sangue, né? Então a gente vê esse sangue vermelho passando aqui. No peixe ósseo é protegido por uma tampinha chamada opérculo. Você não vê as fendas branquiais. E aqui você vê. A raia, já viu alguma raia na televisão que seja? Você vê muito bem as fendas branquiais. Outra diferença que dá para ver só de olhar do peixe assim. A posição da boca de um peixe cartilaginoso é ventral. Ventral é o lado da barriga. Olha a boca do tubarão. E a boca da raia também fica embaixo dela, né? Fica na barrigada dela. É ventral. E num peixe ósseo, ela é frontal. Boca frontal. Tem um monte de diferenças. Mas tem uma que é mais manjada, que é essa que vai aparecer agora. Peixe ósseo tem um babado lá dentro dele chamado bexiga natatória. Peixe ósseo tem. Peixe cartilaginoso não tem. Para que serve essa bexiga natatória?
para fazer o peixe ficar parado no meio da água lá, onde ele quiser, para ele não afundar. O peixe cartilaginoso não tem isso. Então, se um peixe cartilaginoso, um tubarão, parar de nadar, qual é a tendência? Devagarinho ele vai afundando. Lá para a areia do solo, lá, para a rocha, para lá embaixo. Agora, um peixe ósseo, ele consegue ficar parado numa certa altura da água. Por quê? Porque a bexiga natatória, ele enche com gases. Quando ele enche, ele sobe. Quando ele quer afundar, ele esvazia esses gases da bexiga natatória. E afunda. Submarino funciona assim. É copiado deles. Entendeu? Enfim, por isso que quando você vê um peixe cartilaginoso descansando, em repouso, ele está sempre em cima de uma rocha. Ou lá no fundo, né? Encostado na areia. E esse peixe ósseo, não. Ele pode ficar descansando, né? Dormindo, paradinho num ponto lá da água qualquer. Então, isso costuma aparecer bastante. Tá? Mas tem outras diferenças que eu vou te falar rapidinho. Se você tiver tempo, você estuda, que é relacionado com a reprodução. Tubarão, né, que é peixe cartilaginoso, tem fecundação interna. O que isso significa? Significa que o macho e a fêmea copulam. Se é que você não entende. Ziriguidum. Entendeu? Copulam. Peixe ósseo tem fecundação externa. Chato pra caramba. Por quê? Porque eles não copulam. Não fazem ziriguidum. Quando a peixinha tá fértil, ela vai passar do lado do peixinho. Nem encosta nele. E vai soltar os óvulos na água. O peixinho que tá ali perto, logo em seguida vai soltar os espermatozoides na água. E o espermatozoide que se vire para achar o óvulo. Os, né? São muitos. Eles que se virem para se encontrar. Então, a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. Portanto, com relação a isso, peixe cartilaginoso se parece conosco, porque nós copulamos, temos fecundação interna, por isso que é manjado. E ainda por cima, tem alguns tubarões que têm o desenvolvimento do embrião interno, dentro do corpo da mãe. Que nem a gente. A tubaroa, não existe tubaroa, viu? Tô brincando. Tubarão fêmea abriga o embrião, fica grávida. E quando nasce os tubarõezinhos, sai dela já, os tubarõezinhos saem nadando dela, assim. Parece os nossos filhinhos nascendo, sabe? Agora, esses aqui não, a fecundação foi fora da água, então o embrião vai se desenvolver fora da água também. Sacou? Tá. Então, aqui você tem uma listinha das principais diferenças. Agora, eles também têm algumas semelhanças que você tem que saber. Tem várias, na verdade. Eu vou te botar 3 aqui. Olha lá. Linha lateral. Tá vendo que tem uma linha aqui? Aqui também tem uma linha. Chama linha lateral. Todo peixe tem. Para que serve? Para perceber o movimento da água batendo nele. Como assim, Pro? Se ele tá lá no marzinho dele lá, paradinho lá, e passa um inimigo dele, passa qualquer outro peixe, ou passa um barco, não interessa. Vai fazer onda na água. A onda vai bater no corpo dele e ele vai perceber. É um órgão dos sentidos. Esse aí. Sente vibração na água. E aí, ele reage, né? Porque se a água está se mexendo, é porque tem algum inimigo por perto. Ou então pode ser uma presa, né? Alimento. Ele não sabe. Então ele vai ficar esperto. Ou para fugir, ou para capturar a presa. Ele não sabe o que é. Ele sabe que tem alguém por perto. Muito interessante e muito sensível. Muito sensível.
É por causa disso aí que quando você vai num aquário, já foi em algum aquário? No vidro lá do aquário está escrito, tem uma plaquinha escrito lá, não bata no vidro. Por que não pode bater no vidro? Porque quando você bate no vidro, você faz vibrar a água. Essa vibração vai lá e o peixe percebe. Instintivamente, ele entende que tem alguém se aproximando. Aí ele quer escapar, ele quer fugir. Ele fica nervoso, fica estressado, fica com medo. Só que ele está num aquário pequenininho. E você está lá, tum, 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 batendo no vidro. Isso estressa a tal ponto o peixinho que ele pode vir a morrer. Eu não sei se você assistiu o filme do Procurando Nemo. Se você não assistiu, assista, porque aquilo ali é uma aula de biologia. A Darla... Você me fez lembrar. Naquele desenho é perfeito. Lembrar esse desenho é perfeito dessa aula. É perfeito. Eu amo aquele desenho. Eu passo aquilo para os meus alunos. Então, na hora, não sei se você lembra dessa... que você falou dos ovinhos, já me veio o Nemo. Isso mesmo. Que é a parte que ela tá lá, que eles estão lá guardando, né? No começo do filme, isso, né? Bem no início do filme. Você lembra que é dentro de uma anêmona? Uhum. Por que é dentro da anêmona? Porque a anêmona queima. Queima. O palhacinho é resistente. É. Nossa, essa aula está sendo total o filme. Maravilhoso. Maravilhoso aquele filme lá. Aquilo ali, o cara fez um estudo de biologia para fazer aquele filme. Porque ele é perfeito. Então, na hora que... Eu fui com meu filho no Aquário de São Paulo. É legal. Eu não conheço ainda a cidade de Santos. Lá tem um aquário gigante, né? Dizem que tem um aquário, não sei se tem mesmo. Em Santos tem. Inclusive, ele foi reformado recentemente, porque ele era pequeno, velhinho já. A cidade de Santos em si eu não conheço. Conheci recentemente São Vicente, mas Santos mesmo. E você precisa ir para Santos. Eu adoro Santos. E é aqui pertinho. Você mora onde? Bem perto, né? Não conheço, você acredita? Você mora em São Bernardo. 50 anos de idade e não conheço Santos. Conheço praia, claro, gente. Mas Santos propriamente não. A cidade de Santos não. É muito legal. É legal justamente porque é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade de praia. Sim. Então tem tudo lá. É uma cidade cara, né? Porque cara pra caralho. O pessoal procura muito lá. Eu adoro. Se eu puder, quando eu me aposentar, eu vou morar lá. Se eu tiver dinheiro para isso. Lá depois que se aposentam, né? Então, tem isso aí. Porque é pertinho de São Paulo. Quando o pedágio era mais barato, porque agora o pedágio está super caro, né? Mas quando o pedágio era mais em conta, de vez em quando, no sábado, à noite, assim, a gente ia jantar em Santos. Nossa, que chique, meu Deus. Eu e meus amigos, assim, enchi o carro lá, 4 ou 5 pessoas, descia a serra, uma delícia. Chegava rápido, lá, né? quanto leva? 40 minutos, é o mesmo tempo que leva daqui para São Paulo. Você vai comer pizza em São Paulo? Verdade. Leva o mesmo tempo. Só que você tem que pagar o pedágio. E a gente ia lá, comia lá no restaurante. Tantos pedágios agora dentro de São Paulo, né? Cata coquinho, né, gente? Tá difícil esse negócio de pedágio também. Eu sei que depois que passou dos R$20, aí já não valia mais a pena, porque você gasta gasolina. Apesar de que você gasta também para ir para São Paulo, né? Então, tudo bem. Vamos bem. Mas, obrigada. 20 pau né? Agora deve estar quase 30, eu nem sei mais quanto é que tá. Não lembro. Faz tempo que eu não vou para lá também, porque não tem condição. Enfim. Então, essa é a linha lateral. Qualquer peixe tem linha lateral. Tá? É uma semelhança, então. Serpecilotérmico, que diacho é isso? É uma palavra difícil para dizer que eles são de sangue frio. Peixes são de sangue frio. São pecilotérmicos. Quando chegar na gente, nós vamos ser de sangue quente, né? Vai ter outro nome lá. E por último, isso aqui chama circulação simples. Peguei o coração do peixe, que fica aqui na barrigada dele, né? E mostrei a circulação. Por que chama simples? Se você está entendendo essa figura,
Para dar uma volta inteira no corpo, o sangue passa uma vez só pelo coração. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso coração. E aí eu vou te falar que na nossa circulação, para o sangue dar uma volta completa no corpo, ele passa 2 vezes pelo coração. Então, na gente, vai ser uma circulação dupla. Neles é uma circulação simples. Entendeu? Algum problema com peixe? Claro, né? Claro que tem problema, tem um monte de coisa pra você saber aqui, é que inferno. Eu não sei se você quer fotografar, coisa assim, mas eu hoje, acho que hoje, não sei, talvez na próxima aula ainda, eu poste esse arquivão todo para você lá no Drive. Que tem todas as aulas anteriores de todos os grupos lá. Que ainda teria mais um pedacinho, aí eu acho que eu vou esperar dar mais aquele pedacinho para depois postar lá. Então, se você quiser tirar uma foto para já ficar na tua mão, tá ótimo. Beleza? Vou mudar de tela. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Mudei. Então, aqui nós estudamos os peixes. Agora a gente estuda anfíbios e répteis. Eu espero que você saiba que anfíbio, além do sapo, perereca, rã, tem isso aqui que é uma salamandra. Conhece salamandra? E tem isso aqui que chama cobra cega. Que é uma pegadinha, na verdade. Porque isso aqui não é uma cobra. Porque cobra, de verdade, tá aqui, ó, é réptil. Chama cobra porque não tem pata, né? Mas isso é um anfíbio. Inclusive, ela não é cega. É tudo fake, né? Chama cobra cega, mas ela não é nem cobra nem cega, ela é um anfíbio. E ela tem olhinhos, ela enxerga, que são olhinhos muito pequenininhos. Não são um olhão desse tamanho, que nem do sapo, tá? E aqui nos répteis tem o jacaré, tem a cobra, a tartaruga e lagarto. Conhece, né? Comparando os dois, então. O grande lance que você tem que entender de anfíbio é que ele foi o primeiro na evolução dos vertebrados a sair da água. Que a vida surgiu dentro d'água, pela história da evolução. E aí, eles foram se modificando, e a tendência foi sair da água para conquistar um novo ambiente. Só que fora d'água tem um monte de problema, né? Por exemplo, se locomover. Então, precisou ter surgido pata. Outro problema, respirar. Dentro d'água tinha brânquia, agora não pode mais ter brânquia, agora tem que ser pulmão. Então, vai mudar tudo. Agora, o anfíbio, ele é o mais manjado justamente porque ele nasce dentro d'água na forma de girino, sabe disso, né? Então, ele é aquático, ele tem respiração branquial, ele não tem pata, ele é todo diferentão. Aí ele vai ter que sofrer uma super metamorfose para virar um anfíbio adulto. Por exemplo, um sapo. Então, o girino perde a cauda e produz patas. Fecha as brânquias e abre um pulmão. E várias coisas. Então, ele tem uma série de dificuldades durante a vida dele, justamente porque ele tem essa vida dupla. O começo é dentro d'água e depois é terrestre. Beleza? Agora, o réptil, qual é a importância do réptil para você ter essa noção? Algumas características mudam aqui nos répteis. Ficam melhores, mais adaptadas ao ambiente terrestre. Justamente, primeiro, porque ele não nasce na água, ele já vai nascer na terra. Certo? Então, ele não tem essa fase aí que precisa ter brânquia, nada disso. Então, ele já conquista definitivamente o ambiente terrestre, sem precisar viver na água, em nenhum momento da vida dele. Só se ele quiser. Certo? Agora, uma das coisas, então, que eu te falei que teve que mudar do anfíbio para o réptil, a respiração. No anfíbio, quando ele nasce, que é aquático, é branquial,
Mas depois surge o pulmão para ter vida terrestre. Só que olha como é o pulmãozinho dele, sem vergonha. Meia boca pra caramba. Esse pulmãozinho aqui não consegue todo o oxigênio necessário para a vida dele. Então, o que ele faz para conseguir mais oxigênio? Ele respira pela pele. Tanto que se você botar um saco plástico na cabeça do sapo, ele não vai morrer asfixiado. Ele vai parar de ter a respiração pulmonar, né? Mas ele consegue oxigênio suficiente pela pele. Quando você chega em réptil, o pulmão dele já é um pouquinho mais sofisticado. E esse pulmão já consegue absorver mais oxigênio, não precisa mais da pele. Então, ele consegue impermeabilizar a pele fica grossa. Parece um couro, tanto que tem gente que faz bolsa, né? Sapato de couro de jacaré. É secona, né? Se um sapo ficar tomando sol, a pele dele, como é fininha, para poder respirar, também sai vapor de água, evapora a maior agueira dele e ele morre se ele ficar no sol. Morre desidratado. Agora, um réptil não. Um réptil já tem a pele impermeável. Ele já ficou independente da água. Pode viver até no deserto, se ele quiser, né? Lagarto, por exemplo, você encontra no deserto. Cobra também, né? Agora, sapo, jamais você vai encontrar no deserto. Se você largar um sapo no deserto, não dá 10 minutos, ele já evaporou tanta água dele que já morreu, seco e arreganhado. Fica parecendo uma uva passa, sabe? Tá bom. Então, a história da respiração é importante. E outra história importante é da reprodução. Aquilo que eu estava falando de fecundação externa só pode acontecer dentro d'água. Lembra que solta os óvulos na água e os espermatozoides soltam na água? Tudo assim? Tem que ter água, porque o espermatozoide precisa nadar. Agora, na Terra, não dá para ter fecundação externa. Se o cara lançar os espermatozoides ali, como é que ele vai até o óvulo que você lançou lá do outro lado? Ele não sabe andar, ele não sabe voar. Espermatozoide só sabe nadar. Então, quando o animal é terrestre e está bem adaptado ao ambiente terrestre, tem a cópula. O macho introduz dentro é óbvio, né? Dentro da fêmea, os espermatozoides. Então, é uma fecundação que vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Por isso, é uma fecundação interna, que é a única que pode acontecer fora d'água. Além disso, o desenvolvimento é indireto, significa o quê? Que para virar adulto, ele teve que passar por um outro estágio de larva. Teve que sofrer metamorfose. Aqui não tem, aqui o desenvolvimento é direto. Já nasce o jacarezinho com cara de jacarezinho, já nasce a tartaruguinha com cara de tartaruguinha, entendeu? Não tem uma fase larval. E não vai ter, então, metamorfose. E aí tem uma mais importante, porém mais difícil, que são os ovinhos. Quando esse aqui formar ovinho, o ovinho dele é muito delicado, molinho, e é envolvido só por uma espécie de gelatina, sabe? Então, o sapinho precisa deixar os ovinhos dentro d'água, senão eles vão desidratar. Agora, réptil já tem um ovo com casca dura, resistente. Então, ele pode botar os ovinhos dele fora d'água, porque eles estão protegidos por essa casca. Você está me entendendo? Eu vi que a Tayla apareceu aí. Oi, Tayla. Boa noite. Boa noite, olá. Olá. Estamos aqui já, falando feito uma louca. Muito bem. Qualquer coisa você grita, tá? Então vai. Olha o probleminha agora. Esse ovo com casca, imagine que tem um embrião se desenvolvendo lá dentro do ovo com casca. Como é que ele come? O embrião precisa ser alimentado, né? No nosso caso, que temos o desenvolvimento interno, como é que o nosso embrião é alimentado? Não é a mãe que dá para a criança pela placenta? Porque o desenvolvimento é interno.
Agora aí não, o jacaré botou o ovo lá, jacaroa, né? Jacaré fêmea. Colocou o ovo lá, tá longe da mãe. Tem casca, como é que a mãe vai alimentar ele? Não tem como. Como é que ele respira? Como é que ele elimina substâncias tóxicas, que são os excretas, tipo xixi, né? Você eliminar substância tóxica. Ele está fechado dentro de um ovo com casca. Se ele não der um jeitinho nisso, ele vai se intoxicar, vai morrer lá dentro. Enfim, por isso é que esse ovo, quando surge na história da evolução, é muito bom porque ele pode ser deixado fora da água. Então, esses bichos não dependem mais da água para se reproduzir. Porém, o embrião tem esses probleminhas. Então, lá dentro do ovo, olha aqui, o embriãozinho, para poder resolver esses problemas que eu te falei, vão ter uns acessórios. Ele vai produzir estes acessórios, que tem uns nomes nojentos, córion, amnion, alantoide, saco vitelínico, para ele se alimentar, para ele realizar os excretas dele, para acolchoá-lo e hidratá-lo, que é esse amnion, que é o que você conhece como bolsa d'água. A bolsa d'água que envolve o embrião. Tecnicamente chama amnion. E essa outra que envolve tudo para proteger, que é o córion. Difícil, né? Então, nós vamos chamar esses animais que surgem a partir de réptil, que agora ficaram independentes da água, principalmente porque surgiu esse ovo cheio de acessórios para ajudar o embrião a se desenvolver. Nós vamos chamar esses animais de amniotélicos. Amniotélicos, porque tem um amnion. Não tem só amnion, tem as outras coisas, mas o mais famoso é o amnion. Ovo amniótico. Tem amnion. O que é o amnion? Bolsa d'água. Para quê? Para ele não desidratar. Por quê? Porque ele está fora d'água. Nós botamos ovo? Não. Mas nós temos amnion, que é a bolsa d'água. Nosso embrião também é envolvido por um líquido, que além de acolchoar ele, né, também mantém ele hidratado. Então, este amnion, que surgiu neste ovo do réptil, vai continuar tendo nas aves. E olha o que é o babado. Quando chegar em mamífero, essas coisinhas que você está vendo aqui, esquisitas, na gente, vão se transformar em placenta e cordão umbilical para alimentar, para respirar, para eliminar os excretas, para ajudar o embrião. Entendeu? Então, essa história do ovo é muito interessante e manjadinha. Ajudou muito a conquistar o ambiente terrestre e não depender mais de água. Está indo bem? Aqui estão as diferenças principais. Agora, as semelhanças. São tecilotérmicos. Lembra o que é? Tem sangue frio. Ainda. E olha aqui, ó. A circulação é dupla. Por que é dupla? Porque para dar uma volta pelo corpo, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Está aí o coração dos anfíbios e dos répteis. É mais complexo, não é? Do que o do peixe. O do peixe eram só 2 câmaras, agora tem 3. Os átrios, que são os menores aqui. E no caso deles, tem um ventrículo só. Tá vendo? Então, olha a zica. Quando o sangue chega pela primeira vez aqui no coração, ele é um sangue venoso. Sabe? Cheio de gás carbônico. Aí ele é mandado para o pulmão.
joga fora gás carbônico, pega oxigênio. E volta para o coração. Agora é sangue arterial, do lado de cá, ó. E passa para o ventrículo. Ou seja, se você entendeu o que eu falei, aqui no ventrículo, o sangue cheio de gás carbônico vai se misturar com o sangue cheio de oxigênio. E é o que vai ser bombeado para o corpo dele. Você está entendendo que o sangue dele é mal oxigenado? Portanto, ele recebe pouco oxigênio, menos do que poderia. Porque é uma circulação sem vergonha. Chama incompleta, porque ocorre mistura de sangue venoso e arterial no coração. Então, o corpo não recebe tanto oxigênio quanto poderia. Entendeu? Nos dois é igual, só que a diferença é anatômica só. Que você tá vendo aqui, ó, que começa a querer separar os ventrículos. Não é completo ainda, tá vendo? Deixa a passagem aqui. Então, ainda vai misturar sangue venoso com sangue arterial. Ainda vai. Mas essa paredinha já dificulta um pouco. Mistura menos. Então, o sangue que vai ser mandado para o corpo é melhorzinho, né? Menos misturado. Essa paredinha chama septo de Sabatier, que se torna importante porque só réptil tem. Então, é muito comum aparecer a figurinha do coração de um bicho. E pelo coração, você tem que saber que bicho é. Olha que coisa. Louca. Isso são anfíbios e répteis. Eu já estou vendo ali que a aula está acabando. Eu vou mudar... Opa, o que eu fiz? Ops. Aqui. Se você quiser tirar uma fotinho desse coisa... E eu vou mudar, mas só vou continuar na aula que vem, obviamente, porque aqui no meu, pelo menos, falta 1 minuto só, não sei se está certo. Enfim. E fica faltando os 2 últimos. Aves, lindas, maravilhosas, e nós, mamíferos. Ai, que fofo! Ai, que esquisito. E olha esse aqui. Interessantíssimo. Veremos essas coisas na aula que vem. E terminamos esse assunto na aula que vem com doenças. Super importante as doenças para Enem. Tá bom? Tem 1 minutinho para você fazer perguntas, chorar, brigar comigo. Falar, professor, você é louca? Você acha que eu vou saber tudo isso daí? Vai sim. Vai sim. Só ter calma. Um passo por vez, que nem a Leila falou agora há pouco. Uma coisa de cada vez. Oi. Você manda esses slides em algum lugar? Eles ficam disponíveis para a gente ver depois a aula em si? Então, é assim, não sei se te explicaram. Esta aula está sendo gravada. Uhum. Você já entrou no grupo de alunos? Já. No Zap Zap? Se você for lá nos dados do grupo, tem um link que vai te mandar para o YouTube e tem as aulas gravadas. Então, essa aula aqui, provavelmente... no final de semana, ou no comecinho da semana que vem, já estará disponível. É que demora um pouquinho. Então, para quem é ansioso, que nem eu sou ansiosa, eu já tirava foto aí para saber isso aí, entendeu? Tá bom, obrigado. Mas se você quiser esperar. Agora, os slides, eu coloco no Drive, sabe? Do Google. Uhum. Que também tem lá, pede pro... Quem que tá aí, o Bruno, né? Pede pro Bruno te ensinar a entrar lá, que tem um jeitinho lá, não sei se você sabe. Só que esses ainda eu não pus. Tem um monte de coisa aí. Por quê? Porque eu não terminei ainda. A aula que vem eu vou terminar esse assunto. Tem coisa para chuchu. Aí eu vou botar esse arquivão todo, com as aulas, inclusive, que você perdeu, e vou enfiar lá no Drive. Tá bom? Tá bom, brigadão. Depois eu peço para alguém me ensinar a entrar lá. Isso. Então, um beijo, Olha, gente. Desculpa, se você precisar, me chama no privado, eu te ensino, eu te ajudo. É bem fácil. A Tayla sabe tudo. Pergunta pra Tayla que ela... Super assim, entendeu? Acho que ela tá concorrendo para vaga de coordenadora, sabe? Vai puxar o tapete do Lucas, sei lá. Tô sentindo isso aí. Pode ser. Beijo, gente. Tô brincando, hein?
Boa semana para você, obrigada. queridas. Pra você Boas também. melhoras, bons dias para você, Leila.